Boa noite a todos, boa noite, Paulo, boa noite, Lucas, boa noite, Cláudia. Boa noite. Que todos estejam na paz e no amor do Mestre Jesus. Deve esperar um pouco. Pode fazer. Vamos nesse momento, mais uma quarta-feira, bater um papo, falar um pouquinho sobre mais um tema do livro Reforma Íntima Sem Martírios, do Vanderlei de Oliveira. Então, para iniciar, nós falarmos um pouco sobre imunidade psíquica. Vamos fechar os nossos olhos, nos colocar em conexão com toda a espiritualidade e pedir aos nossos amigos espirituais que nos iluminem nesse bate-papo, possamos receber as informações também através de todos os participantes dessa sala, e que possamos esclarecer naquilo que temos conhecimento as dúvidas, para facilitar um pouco a vida de cada um de nós. Agradecemos e pedimos muita paz na tarefa de hoje. Que assim seja. Nós vamos falando hoje sobre imunidade psíquica. A imunidade psíquica, quando nós começamos a ler um pouco nesse capítulo que conta a história de um médium com o seu trabalho, é entender como se fosse a imunidade do nosso corpo físico, que nós devemos estar o tempo todo antenados, ligados, como nós estamos, para poder se proteger. E como nós somos formados, tanto da carne como do espírito, nós precisamos e necessitamos dessa imunidade física e espiritual, psíquica. Ok, e como nós podemos fazer isso? Esse é o bate-papo que nós temos. O que nós fazemos para no dia a dia fazer que essa nossa imunidade esteja presente? A gente, inclusive, na abertura desse texto, né, Imunidade Psíquica, tem uma citação ao Evangelho segundo o Espiritismo, que ela vem bem dar uma abertura para que a gente possa ir tentando detalhar e aprofundar esse tema, que é bastante amplo, né? O médium que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos tende a trabalhar por melhorar-se. O médium que compreende o seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, visto que lhe pode ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Então, aqui já há uma ligação direta com o próprio tema inicial e principal do livro, que é a Reforma Íntima, mas também uma orientação de que é a nossa conduta individual que vai fazer com que a gente possa atrair bons ou maus companheiros, né? É através da nossa conduta, os nossos pensamentos e sentimentos, as nossas intenções, é que nós vamos, então, estar ligados ou buscar uma conexão com os espíritos da mesma natureza dos nossos sentimentos e das nossas intenções. Daí a importância da gente perseverar no bem e na caridade. Sem dúvida, né?
Isso que o Paulo coloca, né, como conduta, daí eu dividiria essa conduta em três partes, né? Uma propriamente, como os pensamentos. Segundo, como os próprios sentimentos, né, que você bem lembrou, nos trouxe. Eu atribuiria, né, esse conceito da caridade numa outra palavrinha que seria a ação, né? E muitas vezes nós colocamos uma responsabilidade grande nos pensamentos positivos, né? E tem estudos que começam a comprovar tudo isso. Na vida prática e diária, a gente vê muitos benefícios dos pensamentos positivos. Mas se o pensamento positivo, por si só, ele não for alimentado e sustentado por sentimentos também saudáveis, né? Pelos nossos sentimentos, por aquilo que está dentro de nós, eles já vão ficar de forma mais enfraquecida. Ou seja, não vai encaixar direito. Afinal, a minha mente vai estar pensando alguma coisa e eu vou estar sentindo outra completamente diferente. Ou seja, eu olho para um sol bem bonito, mas o sentimento que eu tenho é de plena tristeza, né? Ou qualquer outra coisa que é desassociado, independente de qual tipo de sentimento. Mas há uma desassociação entre a mente e aquilo que eu sinto. E por fim ainda, se eu tenho um pensamento positivo e saudável, né? Até para ficar mais fácil de compreender, a palavra saudável é mais adequada. Então, se eu tenho um pensamento saudável e um sentimento saudável, uma emoção saudável, então eu parto para a ação. Porque as minhas atitudes são as minhas ações no dia a dia que vai validar realmente se isso que eu estou sentindo e pensando é verdadeiro. Ou seja, se isso para mim já se transformou em algo natural. Porque quando não é algo natural, também vai ficar uma desassociação. Sempre que há essa diferença entre um desses elementos e principalmente com a prática, eu vou enfraquecer, de certa forma, essa imunidade psíquica. Então, isso acontece muitas vezes, onde nós temos a teoria na ponta da língua, as emoções mais ou menos ali equilibradas dentro do nosso conceito de equilíbrio, mas na prática a gente faz coisas totalmente diferentes do que pensamos e falamos, isso vai gerar um problema. Então, por isso que é importante esses três pilares estarem muito bem sustentados e equilibrados uns com os outros. Aqui não. Aí a gente tem que falar mais alto, então. Então tá. Nós estamos falando já, eu acho que é a terceira semana, né, Lucas, que nós voltamos a falar das ações. Pois é. A terceira semana que nós não estamos falando só do Evangelho, da leitura do Evangelho, nós estamos falando do viver o Evangelho, de ter ações. Estas ações fazem uma grande diferença. Sim. Então, chega nessa hora que nós precisamos trabalhar o tempo todo com essas ações para que não vamos dar chance de pensamentos e sentimentos não saudáveis. Então, acredito eu que trabalharmos com o conceito de moral que o Evangelho nos mostra, fazendo com que trazer esses conceitos de moral para a nossa vida, fará uma grande diferença para nós. Sim. Nesse ponto, até a primeira maneira que eu vejo é trabalharmos uma vacina para a nossa imunidade, a vacina da caridade. Exatamente. Essa vacina da caridade é fundamental para a gente povoar a nossa cabeça com boas ações. A ação que o Lucas falou, eu fico pensando assim, durante o dia eu faço várias ações, um trabalho de caridade, de coração aberto. Quando eu deito na minha cama, eu começo a pensar sobre o que eu fiz. Olha o que eu vou trazer para o meu sono. Sim. Olha como que eu vou fazer da minha noite no meu travesseiro. E aí tem o contrário.
Somos responsáveis também o que nós levamos para o nosso sono na hora de descansar. Tem uma vida não saudável, eu vou ter à noite um sono complicado. Eu não vou conseguir descansar. Acordo com dor no corpo. Acordo com aquele sono, aquele mal-estar. Aquele sono, pelos nossos sonhos, a nossa noite atribulada que nós tivemos. Ainda pegando a linha que o Eduardo colocou, né, dos sonhos e da nossa mente, tem um fator muito importante, alguns momentos antes de nós irmos dormir, que a nossa mente ela precisa de um certo tempo para fazer como se fosse uma faxina mental, antes de que aquele sono profundo ele seja alcançado. Inclusive, tem algumas pessoas que não conseguem alcançar esse sono mais profundo justamente pela mente estar muito cheia de pensamentos não saudáveis. E aí o tempo que leva para que haja uma organização, uma higienização, ou colocar cada coisa na sua caixinha, ele fica muito extenso. E aí quando você acorda de manhã, você não conseguiu alcançar aquele estado de sono mais profundo, e vem aquela sensação, nossa, parece que eu não dormi, eu dormi, mas não dormi, ou parece que um caminhão passou em cima de mim essa noite, né? E, costumeiramente, até no meio espírita ou espiritualista, há brincadeira, né? Ou até um pensamento sério, mas nesse sentido vou colocar como algo mais descontraído, né? A gente acorda naquela sensação ruim e fala, é porque eu fui para algum lugar não muito bom à noite, né? Sim. Fui trabalhar em algum lugar que não era muito bom. E vamos por partes, né? Se a minha mente ela está toda conturbada, se a minha mente ela está cheia de pensamentos não saudáveis, será que eu vou conseguir trabalhar, né, espiritualmente ou no desdobramento, seja lá a vertente que haja a crença ou o nome? Então, por isso que é importante nós fazermos o nosso dever de casa, para não terceirizar as responsabilidades que são nossas. Então, esse processo de autoobservação e, principalmente, de agir de maneira mais correta possível dentro daquilo que é verdadeiro para você e dos princípios morais, da caridade, tudo que está sendo colocado aqui, é que fará não só termos uma noite boa de sono, mas ter uma vida melhor. Assim como você iniciou muito bem ali do trechinho da Reforma Íntima, né? Um dos objetivos ali que ele coloca é transformar o homem em ser uma pessoa melhor. Sim. Então, nós estamos aqui para progredir. Essa é a lei, é o progresso. Não tem como fugirmos à lei. Nós podemos retardar esse processo. Nós podemos ir mais devagarzinho, que também está tudo bem. Mas, quando a gente se torna consciente de como isso é importante nas nossas vidas, então eu começo a saber o que eu tenho que fazer. Então, eu sei que eu preciso observar meus pensamentos, eu sei que eu preciso, antes de dormir, provavelmente, fazer uma oração, pedir que eu tenha uma noite de sono tranquila, que se porventura eu me deixei contaminar por algum pensamento meu mesmo, né? Não estou nem falando dos outros, né? Porque a nossa mente ela tem uma capacidade fantástica. Se eu me deixei contaminar por pensamentos negativos meus mesmos, que nesse momento eu possa, então, dar um direcionamento a eles. Posso pedir de todo o meu coração que, se esse pensamento chegou até mim, que agora ele possa ser, então, organizado, que ele possa, então, seguir o seu caminho, que no dia seguinte a gente vai se propor a ser uma pessoa melhor, enfim, cada um com as suas palavras, com o seu jeitinho, é uma forma de trabalhar os nossos pensamentos, para que tenha, então, essa noite de sono mais tranquila, né? E o corpo agradece, o corpo agradecendo, isso vai melhorar nossa disposição física, nossa saúde, nossas emoções. Quem consegue ter um dia de trabalho produtivo se não dormiu bem, né? Quem consegue ter uma vida sociável, minimamente saudável, se não dormiu bem. Então, é muito importante ter todas essas observações. Sim. Você tocou um aspecto muito interessante, Lucas. A gente não vai se transformar nessa pessoa melhor da noite para o dia, né? Essa transformação, ela vai se dando na medida que a gente caminha para ela e vai fazendo novas escolhas. E esse ponto que você observa a gente chegou no ponto de botar a cabeça para dormir, eu vou refletir sobre o meu dia e eu vou buscar, olha só, quem é que já está nessa capacidade de fato,
avaliar o seu dia e encontrar os pontos que eventualmente não foram bons e se propor no dia seguinte a ser melhor, né? Já é um grau de evolução, né? Porque tem pessoas que sequer vão conseguir olhar para o seu dia e refletir de maneira sincera e encontrar nas tristezas ou nos percalços que elas encontraram as suas ações, né? Porque hoje é muito comum as pessoas também sempre procurarem o culpado fora, longe de si, né? Eu estou infeliz por alguma questão, mas a culpa está sempre em alguém, no outro, no meu chefe, na minha esposa, no meu filho, no vizinho, no síndico do condomínio, mas muitas vezes a gente encontrou algum percalço por conta das nossas ações, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E esse momento de você, se você já tem essa capacidade de fazer essa reflexão e encontrar no seu dia os pontos que precisam ser melhorados, já é sinal de que algo já está se transformando para melhor. Sim, e isso que o Paulo nos trouxe, né, é um sinal realmente de progresso, né, que a gente vai conseguindo pouco a pouco ali, então, progredir na nossa jornada. E pode parecer até mais cômodo quando a gente terceiriza as nossas dificuldades, os nossos desafios, os nossos problemas. Mas eu costumo falar que quando nós terceirizamos todos esses pesos, todas essas dificuldades, todas as responsabilidades que são nossas, nós também terceirizamos a possibilidade de resolvê-las. Ou seja, toda a situação que precisa ser resolvida, eu atribuo ela a outra pessoa, eu jogo junto a possibilidade de resolver aquilo. Então, o ideal é que eu traga essa responsabilidade para mim, ou que eu consiga enxergar ela com bons olhos, porque aí, na medida seguinte, eu consigo fazer o que tem que ser feito. Porque se todos os males da minha vida é o Paulo, como é que eu resolvo? Não é? Vai ficar sempre com o Paulo, e aí eu vou continuar ruim. Aí daqui a pouco não é mais o Paulo, aí é o Eduardo, os males da minha vida. Então eu vou colocando sempre fora e esqueço que a chave está dentro. Só que quando eu afirmo que é o Paulo, eu dei a chave na mão dele. Só que ele não sabe disso. Quem sabe sou eu. E aí ele foi embora viver a vida dele feliz e saltitante e eu fiquei ali para trás, né? Pois é. Aí que é a importância da autorresponsabilidade, que vai gerar em nós também, por consequência das nossas atitudes, essa imunidade psíquica. Tem uns comentários aqui. Mais alto. Tem alguns comentários aqui na live. Um é da Amanda, falando, né, sobre, principalmente nessa parte, ligada a essa parte do dormir, né? E dessas energias, né, que nós podemos captar, que ela costuma, quando essas energias, ela sente, percebe essas energias mais densas, mais pesadas, ela mentaliza uma luz intensa e diz que o que é dela fique com ela e o que não é dela que retorne ao lugar que veio. E ela forma assim, que ela é livre, que ela toma posse do espaço dela, como se ela montasse um escudo. Então, cada um tem o seu jeitinho, né, de fazer, né, essa higiene, né, vibracional antes do sono. Sim. Mas a principal proteção, a gente não pode se esquecer, vai voltar de novo para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos e principalmente para as nossas ações. Nada, absolutamente nada, chega até nós ou desperta em nós sem que nós já tenhamos aquilo dentro. Então, isso é muito importante. Então, se alguma coisa, mesmo que exterior, chegou até nós ao ponto de nos contaminar e nos desequilibrar, a pergunta que fica é: o que eu tenho para aprender com essa situação? Porque, afinal, houve uma ressonância, houve um encontro. Se encontrou é porque eu tenho. Pode ser em graus diferentes, mas isso está em mim. Aí cabe as nossas observações e, principalmente, as atitudes para que aquilo não nos aconteça mais. Senão eu fico, de alguma forma, tentando me blindar, mas não resolver. Eu sei que em alguns momentos da nossa vida nós vamos precisar de medidas paliativas, mas nesse processo de evolução a gente precisa o quê? Se aprofundar lá no nosso íntimo para que a causa seja trabalhada.
Mesma coisa dentro de um contexto espírita, né? Quantas vezes nós mesmos aqui passamos por dificuldades que atribuímos aos espíritos, né? Que por algum motivo chegaram até nós, e aí é feito todo o processo de tratamento através das palestras, da conscientização, do próprio passe, da água fluidificada. Nós ficamos bem por aquele momento. Quando acaba o tratamento, o que acontece conosco? Volta tudo. Porque o que sustentava naquele momento sai, mas o que efetivamente estava dentro de mim continua. Eu falo isso por mim mesmo, né? Não estou falando aqui especificamente de ninguém, eu falo das minhas próprias questões, para que cada um possa olhar para as suas próprias também e ver se isso já não aconteceu na sua vida. Pois muitas vezes é comum acontecer isso. Quando tem o auxílio, resolve, depois volta. Igualmente um remédio. Dependendo da situação que você adoece, você toma lá um remedinho para dor de cabeça. É um milagre, a dor de cabeça passa. Quando o efeito do remédio termina, a dor de cabeça volta. Ou seja, alguma coisa tem ali por trás que está fazendo você ficar com dor de cabeça. Então é importante tirar os sintomas, sim, mas você vai ter que olhar lá para o seu médico para ver de onde é que está vindo essa dor de cabeça. Mesma coisa para as questões espirituais e para tudo isso que a gente está falando aqui, que vai desenvolver essa capacidade de nos blindarmos psiquicamente. Lucas, você falou, é interessante a gente pensar como que funciona conosco quando fazemos um corte no braço. Esse corte fica aberto, nós temos chance, pela oportunidade que nós estamos dando a ele, de ter uma infecção. Sim. Okay? Pensamos isso no corpo físico. E uma obsessão oportunista, como fala nesse texto, é quando nós deixamos cair no corpo físico, nós deixamos cair a nossa resistência. No corpo espiritual, nós deixamos cair a moral. Essa queda da moral damos brecha, né? Damos chance de uma obsessão. E a obsessão, nós não estamos falando só uma obsessão do outro conosco. Pode ser uma auto-obsessão. E aí nós judiamos. Lógico, nós espíritas falamos que é do outro para a gente, né? Sim. Porque nós nunca temos esse problema, né? Sim. Entre aspas, né? Então nós vamos pensar nisso e questionar. E aí entra muito forte no que o Lucas falou. Tomei o remédio para dor de cabeça. Ok. O que eu estou comendo durante o dia que pode estar me fazendo uma reação no fígado que me dá dor de cabeça? Essa é a análise do deitar à noite, né? De pensar, é isso que nós precisamos fazer. Trazer isso para o nosso dia. O que nos incomoda? Por que eu tenho essa dor? Por quê? Sem dúvida, né? E só colocando aí um parênteses antes do Paulo falar aqui sobre esse quesito proteção energética, que talvez é um dos assuntos mais perguntados no meio energético espiritualista, né? Eu vou dar um exemplo assim para que todo mundo imagine aqui junto comigo. Imagina que você está dentro de uma casa, sua casa, né? Sua casa, ela da forma mais limpa possível. Então foi o dia que você fez a faxina, passou pano, passou perfumezinho na casa, né? Ela está perfeita. Aí você fala, bom, ela está limpa, ela está perfeita, agora eu preciso proteger a minha casa. Então eu vou ali na loja onde vende equipamentos de proteção, eu vou comprar o que tem de melhor para proteger a minha casa. Eu vou comprar corrente, eu vou pôr grade nas janelas, eu vou erguer o muro, eu vou pôr cerca elétrica, eu vou colocar câmera, vou colocar alarme, tudo que eu tiver de proteção para que ninguém entre na minha casa, que está limpinha, perfeita e cause uma desordem lá dentro. Então você foi lá, comprou tudo, pôs, falou, agora sim, tudo está perfeito, nada externo vai me atingir. Porém, uma hora você vai precisar transitar fora, para dentro, né, tal. Então, foi te dado nessa loja, junto com todos esses equipamentos de proteção, uma chave, né, uma chave para que você abra.
De fora para dentro, ninguém tem essa chave, mas de dentro para fora, essa chave está na sua mão. Aí é que mora essas brechas que a gente não percebe. Nós podemos criar, fazer todas as proteções possíveis e inimagináveis, mas se eu vou lá na porta e abro para que qualquer um entre na minha casa e venha trazer desordem, a responsabilidade é de quem, de novo? É nossa. Sim. Então aí é que cabe o processo da reforma íntima, dessa observação que o Eduardo falou, que o Paulo falou, que nós estamos aqui conversando hoje. Eu posso colocar tudo, mas se eu não fizer o meu dever de casa, se eu abrir a porta para que esse tipo de negatividade me contamine, aí o trabalho é meu, não é do outro, é sempre meu. Essa autorresponsabilidade de início, ela é doída, porque ela nos exige um pouquinho mais, ela nos vai deixar alerta um pouquinho mais, mas sempre é um jogo nosso conosco mesmo. Nunca é com o outro, né? O outro ele entra ali às vezes como um coadjuvante, mas o ator principal somos nós mesmos. E aí é que cabe aquela frase já meio batida, mas que ainda hoje é atual, que é o orar e vigiar, ou vigiar e orar, né? Esse é o nosso dever de casa assim mais constante que tem que ser feito. Exatamente. Você chegou agora, talvez, na síntese mais objetiva e simples que o Mestre Jesus deixou: orai e vigiai. Né? E outro aspecto importante, Lucas, se a gente vai no Livro dos Espíritos, está dizendo lá que a influência que eventualmente a gente receba de algum espírito, até para uma atitude negativa, na verdade é o contrário, nós os atraímos. Então é bem esse exemplo que você deixou. Eu abri a porta. Você muda o foco, né? Eu abri a porta e deixei ele vir. Né? Então, às vezes a gente se coloca no lugar de vítima, estou sendo perturbado, né? Tem uma maldição na minha vida. Não. Analise de maneira bem sincera e transparente, que a gente vai encontrar quais são essas brechas, quais são as portas e janelas que a gente está abrindo para que esses companheiros possam exatamente fazer isso, nos acompanhar, né? A convite nosso, inclusive. E dando outro exemplo, quando você fala de você ter cuidado, né, e mudar um hábito, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, você recebe o diagnóstico, você está com diabetes. Você vai ao médico e ele vai te dar um remédio. Não, mas ele vai dizer assim, olha, seria bom você mudar de atitude, fazer atividade física, rever o que você come. E aí você não muda nada daquilo. Só toma o remédio. Só toma o remédio. Pode ser que o remédio vá dar conta sozinho de resolver. Não, tem uns que nem o remédio tomam direito, começa daí, né? Mas aí, além de não tomar o remédio direito, você ainda continua com um hábito errado. A questão é que eu quero chegar no hábito. Né? Quando a gente fala de reforma, e quando você fala de atitude, né? A atitude tem que chegar no hábito. Então, a prática da caridade, ela tem que chegar ao ponto de se tornar um hábito, algo natural. Aí eu passo a, de fato, emanar bons pensamentos, bons sentimentos, passo a buscar boas ações no meu dia a dia de maneira natural. Mas é um caminho em que a gente chega. Para ser leve isso, né, Paulo? Sim. Não é pesado. Isso não é pesado. O hábito vira natural. É leve. Exato. Deixa eu colocar o comentário aqui. Tem um comentário de uma pessoa, Jurandir Inácio Martins. Nós não podemos impedir que as aves sobrevoem as nossas cabeças, mas podemos impedir que elas façam ninho. É bem isso que a gente está falando, né? Exato. Não vai controlar o mundo, mas algumas coisas aqui que nos cabe, aí sim a gente consegue, né? Muito obrigado pela contribuição aqui. E a ajuda que o Evangelho traz, no capítulo 17, no item 3, ele vem falar que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Ou seja, o Evangelho vem mostrar para a gente o que vocês podem fazer. Praticar a lei da justiça, do amor e da caridade. De maneira simples, de maneira pura. Exatamente. E tudo isso, lembrando, né? Faço tudo isso e não preciso ir em praça pública falar que estou fazendo. Faço só para mim. Sim. Exato. Fundamental. Então, esse capítulo trabalha muito forte nessa leitura
O que a gente pode fazer? E depois ele vem falar também que precisamos acreditar, ter fé o tempo todo. A grande dificuldade que eu sinto é quando eu começo a escorregar a minha fé. E assim, eu estou indo todo dia, vou voltar no que o Paulo falou do hábito, que é fundamental. Todo dia eu estou indo ajudar algumas pessoas de uma determinada maneira. Em determinado momento pode ser que eu escorregue e fale assim, nossa, não está adiantando nada eu ir lá e fazer isso. Que as pessoas estão do mesmo jeito. Isso é a minha fé falhando. Precisamos tomar esse cuidado, assim, de manter acreditando naquilo que nós vamos fazer. Tem a historinha do passarinho, né? Vou falar resumidamente com as minhas palavras aqui, que a floresta estava pegando fogo, né? Um fogo já enorme. Os animais, com essa fé, vamos adaptar aqui com essa fé já perdida, que tudo ia pegar fogo, né? Enquanto isso, um pequeno passarinho ia lá no riachinho, pegava uma gotinha, ia lá e soltava no fogo. E ele ficou de gotinha em gotinha indo lá, até que os animais, já com a sua fé diminuída, falam para o passarinho, você sabe que você não vai resolver, você não vai apagar o fogo, né, com essa gotinha só, né? E o passarinho responde, tá, eu posso não apagar o fogo, mas eu estou fazendo a minha parte. Sim. E o que eu consigo fazer, eu estou fazendo, né? Então, isso é um sinal de fé. Então, independente do que os outros estão fazendo, acreditando, ou como é que as circunstâncias se apresentam, a fé de fazer a minha parte, isso sim é importante. Então, não vai depender do outro, vai depender de mim. O quanto puder fazer também, né? A mesma história do passarinho. Então, ele conseguia pegar uma gotinha, ele pegava a gotinha que ele podia. Que proporcionalmente era muita coisa, né? É que nem a historinha do óvulo da viúva, né? Sim. Proporcionalmente ali era feita a mesma coisa. Então, isso é muito importante, né? Essa fé realmente é o que nos motiva e principalmente o que nos norteia a continuar nesse caminho de ser pessoas melhores, que nem o Paulo trouxe, que no livro fala muito bem. A gente, em alguns momentos, até insistir nessa reforma íntima para nos transformar nesse progresso. Porque vai ter momentos na vida, assim, que a gente vai ficar um pouco desanimado, vai achar que as coisas não valem a pena, que o mundo aí fora está totalmente perdido. E sempre que eu vou atribuindo esse peso maior nas situações fora, a minha fé diminui e vai impedir que eu tome uma ação, ou seja, vai impedir que eu faça a minha parte. E se eu deixo de fazer a minha parte, aí sim eu não estou contribuindo pelo progresso, né? A melhor coisa que nós podemos fazer ao outro é fazer a nossa própria parte, ao ponto de, quando eu faço a minha parte bem feita, eu consigo fazer a caridade. Então, é quando aquilo é tão bem feito, e pode ser simples, não precisa ser coisas complexas, né? Sim. As pequenas coisas do dia a dia, que eu faço aquilo que tem que ser feito, vai contribuir para as outras pessoas, né? O Evangelho, ele traz muitas parábolas, ele traz muitas histórias, mas em alguns conceitos ele é direto e objetivo. Não tem como. O Eduardo leu aqui, lei de justiça, lei de amor e a lei da caridade. Como? Sustentado pela fé. Não tem muito o que discutir sobre isso, né? Ele mostra claramente. E durante todas as passagens, quase, o Evangelho vai trazer essas mesmas palavrinhas. Caridade, amor, justiça e fé. Só que por ser tão simples, nós achamos às vezes que tem mais coisa, né? Não, eu preciso entender mais coisa, eu preciso criar algum método mais complexo. E às vezes não, a simplicidade carrega um poder tão grande de transformação que nós esquecemos que o simples já é o suficiente. Sim. E outra coisa, a gente às vezes tem aquela ambição de achar que a nossa vida tem que ter uma missão grandiosa. Você fica esperando essa missão grandiosa chegar e não faz o que tem que ser feito. Tem que ser feito. Às vezes basta você se dar bem dentro de casa, por exemplo. Sabe? Não, é um dos nossos maiores desafios no ninho doméstico. Então basta você conduzir bem a tua vida em casa, gerenciar bem os problemas, porque problemas todos nós vamos ter, faz parte da natureza humana, de viver num planeta como a Terra, a gente vai ter que enfrentar os problemas.
Então, às vezes a felicidade não é a ausência de problema, mas é você saber conduzir os problemas, transformando-os em oportunidades, né? De melhora para mim, de melhora para o outro, de evolução. E às vezes a missão é essa daí, é aquela do dia a dia, o arroz com feijão, né? Não é você fazer nada tão, não se espera que você faça nada tão grandioso. E tem pessoas que ficam esperando essa grandiosidade e deixam de fazer o arroz com feijão. A grande missão, na minha visão, seria juntar, conseguirmos realizar as pequenas missões. Não é? São pequenas missões que fazem uma grande missão. Quebra-cabeça só fica pronto com as pequenas peças. As pequenas peças. Se faltar uma delas, pequenininha, a menor que seja, Não está completo. Não é? E isso é interessante, né? É uma pergunta e um comentário que eu ouço bastante, acredito que provavelmente quem está acompanhando já ouviu também, ou já falou, né, que nós também já falamos, que a gente coloca o conceito da caridade em determinadas funções, ou em determinadas áreas da vida. E eu costumo responder sempre, quando as pessoas me perguntam sobre esse respeito, eu falo assim, aonde você está, você consegue fazer o seu melhor. Então, não precisa, por exemplo, estar dentro de uma casa religiosa. Você não precisa, por exemplo, ter a profissão X ou Y para fazer a caridade ou fazer o bem ao próximo. No lugar que você está, você pode ser um ponto de luz. Então, aproveite a oportunidade, porque talvez é naquele lugar que você precisa estar e não em outro. Né? Espiritualidade, a lei divina te coloca para trabalhar, por exemplo, num ambiente, sei lá, dentro de um banco, é porque é ali que você tem que contribuir naquele momento. Não é em outro lugar. Se fosse para ser em outro lugar, você estaria em outro lugar. Então, dentro da onde você está, o que você pode fazer para contribuir, né? Para você mesmo e para os outros. Isso faz, de novo, com que nós tenhamos mais força de ação. Então, as leis divinas aí, essas leizinhas de justiça, de amor e de caridade, elas vão começar a fluir através de nós. Para um bom trabalhador não tem local de serviço. Todos os lugares são lugares. Pode ser num diálogo que você faz com o seu companheiro de trabalho, ou simplesmente só de ouvi-lo, né? Pode ser um sorriso que você dá, ou principalmente através do seu exemplo de comportamento. Mas comece por onde? Por onde você está e com aquilo que você tem. Não coloque sempre lá fora, lá na frente, né? Ao dia que eu começar a trabalhar na CEAL, eu vou conseguir fazer a caridade. Quem diria, né? Nós já somos perfeitos aqui, né? E não é por aí, não é porque estamos aqui que a gente consegue fazer a caridade. Não é onde estou, mas sim o que eu faço onde estou. Então, aonde você está é uma oportunidade de começar. E o Paulo trouxe um ambiente que é de extrema, às vezes, dificuldade pelo desafio que ele traz, que é a própria família. Sim. Né? Trabalhar essa caridade com a própria família, em casa, onde as nossas diferenças acabam sobressaindo, e muitas vezes, a gente até falou em outras oportunidades aqui, que temos mais coisas iguais do que diferentes, né? Mas as diferenças acabam nos machucando. Então, assim, nesses lugares a gente tem total condição de fazer o nosso melhor, de fazer a caridade, e não sempre esperar uma condição perfeita, porque a condição perfeita é aquela onde nós já estamos. Nisso que você falou da caridade, do lugar, aí nós vamos colocar. O cara, um irmão nosso é ateu. Sim. Ele não pode fazer caridade porque ele é ateu? Às vezes ele é mais caridoso do que alguém que se diz religioso. Né? Por não se cobrar. Sim. Porque nós os cobramos. Nós os cobramos muito. Tem duas coisas que nós os cobramos e colocamos uma culpa em Deus em nos cobrar. Está lá, no livro dos Espíritos, falando isso, que eles não vão cobrar. Somente a nossa consciência nos cobra. Exatamente. Até porque é a nossa consciência que está gravada a lei de Deus. Então, nós precisamos entender assim, olha, estou fazendo a minha parte, estou tomando conta das minhas ações,
estou fazendo a caridade, não importando lugar, religião, nada disso, somente fazer a caridade. Uma outra reflexão que eu gostaria de colocar na mesa com vocês, quando nós falamos muito em pensamentos positivos, em ações positivas, foi colocado, alguém colocou isso, tá, e quando eu não estou fazendo essas ações positivas, pensamentos positivos e ações positivas? Se eu pudesse olhar para mim de longe, entender uma cor que está em volta de mim, nesse momento que não estou fazendo aquilo que deveria, será que eu teria vergonha do que eu iria ver? Então, a nossa análise, à noite, antes de dormir, corremos o risco de olhar a cor que está em volta da gente e a gente sentir vergonha. É hora de olhar e falar assim, ok, tenho vergonha, preciso fazer algo. Preciso fazer algo com isso. O que farei? No Evangelho vem nos dizer o seguinte, que a repetição, a forma com que eu tento todo dia melhorar, é que faz a diferença na fé cristã, de um homem cristão. Então aí está a oportunidade que nós temos. Vamos olhar essa cor que deve estar em volta da gente com o dia que eu tive. Nós temos o poder de mudar essa cor. Vamos fazer alguma coisa para isso. Fica um convite para todos nós. Todos nós. Nós não estamos aqui falando para os outros, falando para quem está em casa, não. Nós estamos falando para nós. Primeira coisa para a gente. E só para reforçar tudo isso que nós estamos falando aqui, é para desenvolver essa imunidade psíquica, né? Sim. Então, se nós queremos ter essa imunidade psíquica ou ter essa força que nos protegerá de certa forma, é através de todos esses passos que aqui estão sendo colocados, através do livro Reforma Íntima, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, disso que nós estamos conversando aqui. Qualquer coisa nesse sentido que esteja deficitária precisa de atenção, porque senão a nossa imunidade psíquica vai diminuir. Sim. Não é um passe de mágica e não é uma conquista absoluta. Uma vez conseguida, tudo bem, já resolvi todos os meus problemas, então não preciso fazer mais nada. Não, é uma manutenção constante e sem fim, porque esse é o processo de evolução. Nós vamos nos observando cada vez mais, vai se aprofundando. Hoje, o que nós somos, se você parar para observar, é completamente diferente do que você era 5 anos atrás. Tá, vai ter muitas coisas parecidas, mas aposto que muita coisa mudou, muitos pensamentos mudaram, pessoas passaram e deixaram a sua vida, enfim, muitos aprendizados surgiram. Então, adaptar para a nossa realidade de hoje. Amanhã seremos diferentes, né? E espero que a gente seja diferente mesmo, para que progrida ainda mais, porque nada é estático no universo, né? E nós estamos nesse progresso. Então, lembrando que tudo que a gente está falando e conversando aqui, nessa troca que estamos fazendo, é para desenvolver e manter essa imunidade psíquica e facilitar o nosso progresso enquanto indivíduos, enquanto seres aí em busca de retornar ao Pai, né? Ou de nos aproximarmos novamente dessa força divina que já temos, né? Sim. Não é feio a gente olhar também e falar assim, ó, há 5 anos atrás eu era assim, eu consegui melhorar nisso. Sim. Não é feio isso. De maneira alguma. Isso é a análise que a gente faz a gente. Isso é o autoconhecimento. Eu consigo estar um pouco melhor do que há 5 anos atrás. Eu consigo fazer algo diferente.
Até porque quando você faz isso, você se motiva a melhorar em mais alguma Sim. coisa. Exatamente. Então, olha lá e fala assim, ó, peraí, vamos fazer um balanço aí. Como que eu era, como que eu estou? Como que eu era 5 atrás? Não 5 anos, há 5 dias. Né? Porque isso é muito rápido. É muito rápido. Pega um momento difícil da sua vida e fale, tá, eu passei isso há tanto tempo atrás, como eu reagi? E como eu reagi hoje? Nós vamos valorizar e acreditar que nós estamos melhorando dia a dia. Isso é importante. Sim, exatamente. Até chegar ao ponto, Eduardo, que eu olho para trás, vejo que aconteceu algo que não foi bom, como que eu reagi na época, o resultado que deu aquilo. E aí hoje eu olho passo por uma situação semelhante e eu posso ter a capacidade de reagir diferente, reagir melhor, né? Então, quando a gente fala de reforma, eu também acredito que a reforma ela vai se dando em gradientes, né? Às vezes a gente não consegue sair das nossas próprias armadilhas, né, de pensamentos e sentimentos. Alguém me fala uma coisa, eu já me inflamo, fico irritado, aquilo traz um sentimento que não é bom, aí os pensamentos vão se populando de coisas que não são legais. Pode ser que no momento seguinte, aquele mesmo comentário já não vai me inflamar. Eu já consigo dominar aquele sentimento que quer explodir. Ao chegar ao ponto de, quando alguém fizer um comentário de novo ali na frente, aquilo não vai me causar sentimento nenhum mais. Ok, está tudo certo, né? Então, essa reforma é algo que eu percebo que, assim, a gente fala de reforma, né? Dá a impressão que a gente tem que se transformar da noite para o dia em uma pessoa santa. Não é. A gente vai continuar cometendo erros, vai continuar tropeçando, mas cada vez que a gente tropeça menos nas mesmas pedras, então é sinal de que a gente já está aprendendo a caminhar, né? Quando você fala, Lucas, de manutenção, eu poderia fazer um rápido paralelo do seguinte: a gente todo dia tem que se alimentar, né? Fisicamente falando. E aí eu escolho o que eu como, né? Posso comer coisas saudáveis e coisas não. Posso parar no PK agora, 2 por R$16,90, ou posso chegar em casa e ter lá uma salada de fruta me esperando, e eu escolho, né? Muito bem. E isso vai trazer, talvez, para mim, uma imunidade, uma melhor resistência física. Na imunidade psíquica, é muito semelhante. O que eu estou alimentando, espiritualmente falando, para que eu possa manter essa imunidade, né? E aí, outro ponto que você falou que é primordial são as nossas atitudes, né? Porque a fé sem ação é só um livro bonito, né? Com bons conceitos, com boas ideias, mas ele tem que partir para ação. A gente costuma dizer assim, a gente acordar de manhã e pedir a Deus que Ele nos mostre, nos ajude a enxergar as oportunidades de a gente fazer o bem. E aí você está atento a isso. Então, de repente, é um bom dia que você deu, um desconhecido até, alguém no trabalho que você cumprimentou diferente, ou escutou um colega que estava passando por uma aflição, às vezes um agrado que você faz para alguém sem uma segunda intenção, e a pessoa se vê enxergada, ela se vê vista, né? E talvez aquela tua atitude pode transformar a vida do outro. Tem eu escutei isso numa palestra um tempo atrás, que diz assim: quando a gente chegar a nossa vez, que chamarem a nossa senha, para atravessarmos o portal da vida, será nos feita uma pergunta: quantos corações você consolou? Então, essa pergunta pode te levar para uma amplitude enorme de coisas, né? Mas as atitudes serão as mais importantes. Porque eu posso falar assim, queria tanto fazer, pensei tanto, passei a vida inteira pensando em fazer a caridade, mas não fiz. Só fiquei pensando. Achava que era legal, gostava, mas não fiz efetivamente.
E às vezes tem um outro que já arregaçou a manga, saiu fazendo, mesmo sem ter conhecimento, mesmo sem ter a teoria, foi para a prática, né? Então, esse certamente vai dar um passo adiante. Nossa, eu achei pesada essa pergunta, né? Quantos corações você consolou? Quantos corações você consolou? E por que não? Nós não devemos fazer essa pergunta para nós antes de ser chamada essa Não é? senha. Sim. Ótimo, Nós não devemos. é? Perfeito. Vou fazer, agora eu já sei, vou fazer já essa pergunta. Agora é a hora. Agora é a hora. né? E quando nós temos o conhecimento de que podemos fazer essa pergunta para a gente, e aí vem o nosso livre-arbítrio. Eu quero ou não consolar? Problema de cada um. Sim. Cada um de nós vai lá, coloca a cabeça no travesseiro e vai decidir. Sim. Mas esse questionamento é importante. Quantos corações eu consolo? Até como você bem disse, e está escrito aí no livro dos Espíritos, para a gente refletir, a cobrança ela virá pela nossa própria consciência, né? Sim. Então, tem que estar muito bem alinhado com a nossa consciência, né? Para que essa cobrança não venha e aí a gente fique sem saber o que fazer. Então, tomando consciência de tudo isso, é como se a gente fosse minimizando alguns passos, né? De novo, não precisa esperar chegar lá, né? Na hora fatídica, no minuto final, no último suspiro. Agora, vamos trazer para agora, porque é o agora que nós temos capacidade de fazer alguma coisa. O amanhã, a gente não sabe, né? Se essa hora vai chegar, né? Eu posso sair daqui e já ser chamado. Agora, então, o que eu estou fazendo agora, né? Essa reflexão O amanhã é uma construção do hoje. Sim. Né? Então, se a gente não começar a construir hoje, o que será o amanhã? É do hoje, do ontem? Do ontem, né? É. Do ontem. É uma reflexão muito importante. Importante também colocarmos isso de maneira leve. Sim. Pô, descobri que até nos últimos 55 anos eu consolei só um coração. Não precisa se chicotear, não. Não. Só faça algo melhor agora. Tem a chance. É o que a gente faz com isso. Tem a chance. E que bom que foi um, né? Então, Que vamos bom. pro próximo. Aliás, Não é, porque às vezes a gente vai entrar nessa comparação, né? Ah, não, mas olha, Chico Xavier consolou mais de 10 mil pessoas lá, que dizem que mais ou menos tem umas 10 mil cartas psicografadas só para as mães, né? Então não tem como eu ganhar dele, né? Ok, mas esse um que você conseguiu consolar pode ter influenciado a vida de 10 mil pessoas, né? Porque uma pessoa não é só uma pessoa, então é um universo, então é olhar para isso e sim, que nem o Eduardo falou, o que eu posso fazer depois para melhorar, mas vamos começar, principalmente a consolar o nosso próprio coração. Que se a gente conseguir consolar o nosso, já temos um garantido, né? Aí a gente vai para os próximos que estão ao nosso redor, né? Você viu que interessante? Eu tô pensando assim, e o meu? E o meu eu consolei? Não é? Perfeito. Nesse aspecto, lembrei rapidinho de uma cena do livro Nosso Lar, que depois o filme fica bem evidente, quando a Vera Luiz vai conferir no sistema de orações de Nosso Lar, quantas orações ele recebeu depois que desencarnou. Aí ele descobre que só tinha justamente a esposa de um paciente que ele atendia no final do expediente por um encaixe da secretária que não cobrava a consulta, era meio com uma coisa na base da caridade ali que ele fazia. Foi uma pessoa que orou fervorosamente por ele. Ele ficou surpreso, achava quantas, né? Não, está errado, só tem uma. Essa daí. Mas talvez foi ali que, mais um momento da trajetória dele ali, que deu esse estalo, né? Falar, opa, deixei de fazer alguma coisa. Né?
Só tem um coração consolado ali na minha lista, só alguém que orou por mim fervorosamente, né? Mas... Você sabe que um outro questionamento o Lucas falou, né? Por que eu tenho que comparar com alguém que faz de maneira diferente, que faz mais caridade? O que me traz essa comparação? Nada. Nada. Nós acreditamos que nós estamos aqui, cada um no seu tempo. Exatamente. Então, cada um no seu tempo é aceitar o que eu consigo fazer. Sim. E a gente volta com ele com a história da grande missão, né? Chico teve uma grande missão. 400 livros, mais de 400 livros, imagina. Eu não consigo 40 palavras eu não consigo psicografar, porque nenhuma até hoje, né? Mas uma grande missão que foi por etapas, né? Por etapas. Antes dos mais de 460 livros publicados, né? Porque vira e mexe aparece uma coisa que o pessoal publica depois. Teve o primeiro. Pois é. Ele aceitou essa missão, né, de construir o primeiro, seguiu lá disciplina, e aí depois do primeiro foi uma continuidade, né? Então esse primeiro é importante. O primeiro passo é o que vai nos dizer onde é que a gente vai chegar, né? Sim. De pouquinho em pouquinho a gente chega sempre aonde precisa. Exatamente. Eduardo, você comentou no livro do Evangelho, tem um trechinho final daquele capítulo que você estava citando, vai dizer assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, aqui não está dizendo que nenhum de nós será santo. Sim. Né? Pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Ponto de você conseguir reconhecer que tem algo em você que não está bom e que precisa melhorar, já é um passo para você melhorar. Né? Esse exame de consciência que o Lucas colocou aí, importantíssimo. Né? Que a gente tornasse isso um hábito. Né? Acho que foi Santo Agostinho que cita isso, né? Toda noite eu botava a cabeça para rezar e perguntava para a minha consciência se tinha algo que eu poderia ter feito que eu não fiz de bom. Né? Como nós gostamos de analisar sempre nos outros, uma estratégia boa é deitar e começar a falar cada um da sua pessoa. Então eu deito e falo, putz, olha, eu começo a criticar o Eduardo. Ó, o Eduardo fez isso de errado, porque nós falamos melhor dos outros do que da gente mesmo, né? Então fale na terceira pessoa, vai lá. Até você conseguir entender que eu sou o Eduardo. A mensagem que eu estou ouvindo, a análise que eu estou fazendo, o julgamento que eu estou fazendo de mim, não estou condenando. Julgue o que você fez. Não condene. Só uma frase que eu lembrei aqui, uma frase que é atribuída ao Bezerra de Menezes, não sei precisar se realmente é de Bezerra de Menezes, mas vale o conteúdo dela, né? Ela diz o quê? Que nós perdemos mais tempo falando sobre caridade, falando sobre como fazer a caridade, ou sobre o que é caridade, do que efetivamente fazendo a caridade, né? Então, deixa bem claro, independente de qualquer coisa, que a prática é fundamental. E aí eu vou me ajustando na caminhada. Então, ok, nós aprendemos através da teoria, mas é a prática efetiva que realmente vai me dar um caminho melhor, ou vai fazer com que eu tenha uma vida melhor e vai poder contribuir, inclusive, para outras pessoas, né? Falar que nem nós estamos falando aqui é muito bonito, né? Realmente, sim. O conteúdo desse livro aqui, o Reforma Íntima, maravilhoso. Do Evangelho segundo o Espiritismo é maravilhoso. Do Livro dos Espíritos é maravilhoso. Como Paulo bem disse, se ficar só no livro, não adianta nada. Né? Então, a gente pode usar um livro para servir de apoio de mesa, para servir de enfeite na prateleira. Mas quando eu pego o conteúdo lá e coloco em prática, aí sim esse livro cumpriu a nobre missão dele, que é me proporcionar alguma coisinha que seja de bom. E aí o conteúdo ele não fica mais parado, o conteúdo ele passa a ser compartilhado. Pela terceira semana seguida eu vou citar São Francisco, que
disse que foi com ele que ocorreu, quando ele convida os irmãos franciscanos, nós vamos sair e pregar o Evangelho. E se der tempo, nós vamos ler. Sim. Se der tempo, nós vamos ler. Primeiro vamos pregar com nossas ações. Ok? É isso aí. Então, a gente está chegando no finzinho da nossa live. Agradecer a todos que mandaram seus comentários, que nos assistiram, que compartilharam a live. Agradecer ao Paulo. É isso. Eu que agradeço a oportunidade sempre, né? A gente Agradecer ao Eduardo. trazer uma gotinha de água, né? Uma gotinha do oceano, né? Agradecer a Cláudia. Lembrar que domingo, às 10 horas da manhã, tem a palestra aberta ao público, com distanciamento, com máscara e muito álcool em gel. Então, se alguém tiver vontade e interesse, às 10 horas no domingo. E também o projeto do Ouvido Amigo continua às segundas-feiras. É só entrar em contato pelas redes sociais, que aí tem um número de WhatsApp que vão te passar para que você faça o seu agendamento. Então, esses diálogos e o preenchimento de fichinha para as vibrações à distância através de agendamento. É só encontrar lá no Facebook ou no Instagram, mandar uma mensagem, que aí é passado esse WhatsApp para fazer o agendamento. Então, a todos nós que estamos aqui conectados através desse grupo de estudos, eu peço que nesse momento Jesus, nosso Mestre, possa derramar sobre cada um em seus lares, ou onde quer que estejam, toda essa energia de luz, de amor, para que nos incentive neste caminho da caridade, do progresso moral, para que, nas nossas práticas diárias tenhamos mais fé, mais coragem, e que o amor possa realmente ser o grande combustível da nossa vida. Que essa luz se estenda a todos os nossos familiares e todas as pessoas que nesse momento necessitam de um carinho, de uma prece, de uma ajuda. Que assim seja. Semana que vem, às 20 horas, estaremos aqui de novo com mais uma live, mais um grupo de estudo. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Muito obrigado.